Olá, tudo bem? Vamos mais uma vez para a meditação do dia. Irmão, hoje vamos falar sobre o milênio, ou 1000 anos, né? Que fala lá em Apocalipse capítulo 20. E diz assim a palavra do Senhor, em Apocalipse capítulo 20, uma pergunta que diz, antes de nós ler o texto bíblico, eu vou ler aqui uma meditação rapidinho. Diz assim, na sequência da volta de Cristo, acontecimentos extraordinários terão lugar, até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado. Decorrerá um período de 1000 anos, ou um milênio. O que acontecerá na Terra durante esse período? Onde e em que circunstâncias estará Satanás? Qual é a sua? Qual é e como será o desfecho de tudo? É importante que busquemos resposta na Escritura Sagrada para essa indagação. Então, nós vamos ter essa resposta agora. Diz assim, primeiro ponto, para onde irão os salvos após a volta de Cristo? Para onde é que vai o salvo após a volta de Cristo? Está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, que diz assim, bem-aventurado é o santo, bem-aventurado e os santos é aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre essa, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então aqui nós já temos uma resposta, né, irmão? Então os salvos vão estar lá com Cristo e com Deus. A segunda, o que os salvos fará no céu durante os 1000 anos? Lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, diz assim, vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E vi ainda as almas dos captados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, irmão, aqueles que não adoraram a imagem da besta. Quem é essa imagem da besta? No capítulo 13 de Apocalipse, nós vamos entender melhor aqui. O capítulo 13 de Apocalipse fala de duas bestas, uma que emerge da terra e outra que emerge do mar. Primeiro, a que emerge do mar é um poder religioso, né? Que ela quer ser adorada, que ele se coloca no lugar de Deus e tem essa adoração. Só que depois, do capítulo 13, versículo 1 até o versículo 10, fala sobre a primeira besta. Do capítulo 13, versículo 11 até o 18, fala da segunda besta. E a segunda besta, ela vai dar autoridade e poder para a primeira besta, para que as pessoas adorassem a primeira besta. Veja o que é que diz aqui. Ó. Vi ainda outra besta, emergida da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então possuía 2 chifres, parecia cordeiro, mas falava como dragão. Quem é o dragão? Satanás. Então você queria imitar Satanás. Esse poder vai ter o poder de Satanás. Ele queria imitar Jesus, mas vai ter o poder como de Satanás. Veja o que é que diz aqui no versículo 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta e na sua presença faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Por que a ferida mortal foi curada? Porque no capítulo 3, versículo 3, diz assim, então vi um de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Para nós entender. Veja só o que é que diz o versículo 13 agora. Capítulo 13, versículo 13 de Apocalipse. Também opera grandes sinais de mentira, até fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens. Seduziu os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer, quanto não adorasse a imagem da besta. Aí diz versículo 16, a todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dado
certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Então, irmão, aqui nós vemos, quando nós estamos estudando Apocalipse capítulo 21, nós vemos que nós estudamos isso aí agora. Agora veja mais o que acontece quando acontecer esse milênio. Como ficará a terra durante esse período? Lá em Jeremias capítulo 4, Jeremias capítulo 4, diz assim, Jeremias capítulo 4, dizer que é Jeremias capítulo 4, versículo 23 até o 26, diz aí: olhei para a terra e eis sem forma e vazia, para o céu e não tinha luz. Olhei para os montes e eis que tremia, e todos os outeiros estremecia. Olhei e eis que não havia homens nenhum, e toda a ave do céu havia fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Então a terra vai ficar vazia. E Jeremias 25, 33. Jeremias 25, 33 diz assim, irmão: os que o Senhor entregue à morte naquele dia se estenderão de uma outra extremidade da terra. Não será prenteado, nem recolhido, nem sepultado. Serão como o esterco sobre a face da terra. Então aquelas pessoas que vão morrer naquele dia, na volta de Jesus, como nós já sabemos, que os justos vão ser arrebatados e os ímpios vão morrer na volta de Cristo, então ninguém vai recolher, vai ficar feito esterco de boi, né? Vamos dizer, na linguagem popular que nós entendemos aqui, como fosse bosta de boi. Então vai ficar assim, a terra não vai ter quem sepulte nenhum, porque chegou o fim. E esses 1000 anos, nós já vamos estar lá no céu, junto com Jesus. Quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Apocalipse capítulo 1 diz que quem vai permanecer na terra vai ser Satanás e seus anjos, porque ele não vai ter a quem tentar mais, certo? Então ele vai ficar aqui vagando até completar os 1000 anos, porque simbolicamente a Bíblia diz que ele vai ser preso numa corrente, mas ele não vai ser preso na corrente, é simbolicamente, isso aí é simbólico, para mostrar que Satanás não vai ter a quem tentar mais aqui na terra, então ele não vai ter poder nenhum sobre nenhum ser humano, porque os justos estão lá no céu e os ímpios estão mortos, então vai ficar preso simbolicamente. Mas o último texto que eu vou ler para vocês aqui é sobre Apocalipse capítulo 20, versículo 8, que diz assim: que outros eventos marcam o fim do 1000 anos? Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Apocalipse 21, versículo 2, ou capítulo 21, versículo 1 e 2, que diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, irmão, a nova Jerusalém, no finalzinho dos 1000 anos, ela vai descer sobre essa terra e é onde nós vamos habitar. Vai ser aqui o planeta Terra restaurado, que é o fogo que vai descer do céu para queimar e destruir o pecado, é o mesmo fogo que vai purificar a terra. Aquele fogo que purifica, que destrói, que vai destruir a terra, vai purificar a terra, o que vai destruir o mal, é o mesmo fogo que vai purificar a terra para nós poder habitar nessa terra. Então, mesmo, que Deus abençoe cada um de vocês. Essa foi a meditação de hoje e vamos fazer uma oração final, né? Para que nós possamos agradecer a Deus. Senhor, maravilhoso Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor está no controle da história da terra. Senhor, sabemos que muitas coisas estão acontecendo. A permissão, o Senhor está dando essa permissão. E nós sabemos que nós estamos chegando no tempo do fim. E que nós possamos, Senhor, que a volta de Cristo seja o mais rápido possível para que nós possamos morar lá na mansão celestial que o Senhor foi preparar para cada um de nós. Então, meu Deus, que cada um que está ouvindo essa mensagem nesse momento
esteja preparado, esteja nesse chamado que o Senhor fez para cada um de nós e essas pessoas possam aceitar, meu Deus. Então nós te pedimos tudo isso, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.